Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. No mundo Naruto contém Seigan. Capítulo 871. A escassez de Jonin é precisamente o motivo pelo qual ambas as facções na campanha priorizaram o favor dos renomados clãs Shinobi. Esses clãs são considerados grandes devido à sua extensa história, acesso a recursos abundantes e vasto conhecimento que criam um ambiente ideal para treinar e cultivar ninjas de nível Jonin. Esses clãs distintos possuem uma ampla gama de ninjutsu e técnicas secretas desenvolvidas por seus ancestrais. Essas técnicas foram refinadas e aprimoradas ao longo de gerações, enquanto suas táticas de batalha foram testadas e comprovadas em frentes de guerra. Além disso, alguns clãs até possuem habilidades únicas conhecidas como Kekkei Genkai. Em comparação, indivíduos de origens mais comuns têm uma representação relativamente baixa entre os Jonin, e é raro que eles atinjam o status de Jonin de elite. Claro, figuras como Namikaze Minato, Orochimaru e Jiraiya são exceções a essa tendência, mas há uma razão muito boa para eles terem alcançado uma força tão notável. Não foi apenas seu talento inato que os permitiu atingir tais níveis, é também por causa da nutrição adequada que receberam. No entanto, nem todo plebeu teve a sorte de receber as mesmas oportunidades que esses poucos indivíduos excepcionais. Consequentemente, Jonin de origem plebeu geralmente tem certas deficiências ou falhas que os impedem de avançar além do posto de Jonin especial. Na verdade, é preciso dizer que a maioria dos Jonin especiais vem de origens plebeus. Este posto foi estabelecido para fornecer aos plebeus uma chance de subir na hierarquia. Durante o voto de confiança, é relativamente fácil para qualquer clã, independentemente do seu tamanho, apresentar alguns membros Jonin. Entre a gama diversificada de ninjas de vários clãs, um número significativo se aposentou devido a deficiências ou velhice. No entanto, apesar de sua aposentadoria, eles mantêm seu status Jonin e têm pleno direito de participar do voto de confiança. Enquanto a votação continuava, uma comoção repentina irrompeu na praça. A causa do tumulto foi a visão de um grande grupo de Jonin do clã Uchiha caminhando em direção à urna na entrada principal do edifício Okage. Meu Deus, há tantos Jonins no clã Uchiha! Exclamou um observador perplexo. Todos esses Uchiha são Jonin? Poderia ser algum tipo de engano? Questionou outro incrédulo. Não seja tolo. O Sandaime-sama está observando de cima, e a ninja Zambu verificando diligentemente os bilhetes ao lado da urna. É impossível para o clã Uchiha recorrer a truques tão baixos, retrucou um aldeão, descartando quaisquer dúvidas sobre a integridade do clã Uchiha. No passado, os aldeões sempre ouviram que o clã Uchiha era o clã mais importante da vila, mas nunca compreenderam verdadeiramente seu poder. Os aldeões comuns não tinham uma compreensão intuitiva da força do clã. No entanto, testemunhando a reunião de Jonin do clã Uchiha em tais números para colocar seu voto na urna, os aldeões finalmente perceberam que o clã Uchiha realmente merecia seu status como o clã mais poderoso da vila. Do topo de um prédio alto com vista para a praça, Sasuke apontou para o Uchiha Jonin que se aproximava e se dirigiu aos seus amigos Naruto, Neji e outros que estavam com ele. Ele exclamou, vocês os veem? Esses são todos os Jonin do meu clã. Naruto soltou um suspiro e respondeu, Sasuke, seu clã tem tantos indivíduos poderosos. Neji franziu a testa levemente, surpreso com o grande número de Uchiha Jonin reunidos. Excedeu suas expectativas. Ao contrário do clã Hyuga, o clã Uchiha não tem um grande número de indivíduos que possuem dojutsu desperto. Somente aqueles com talento excepcional são capazes de despertar seus olhos. É por isso que quase todos os Shinobi Uchiha que possuem dojutsu são considerados elite. Enquanto eles sobreviverem e continuarem a crescer, seu Sharingan eventualmente evoluirá para o Sharingan de 3 Tomoe, significando que sua força atingiu o nível de Jonin e Jonin de elite. Após o declínio do clã Senju, o clã Uchiha se tornou o clã mais forte de Konoha, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade de Jonin. Essa é a própria confiança que alimenta seus murmúrios rebeldes. Se não fosse por essa força, os membros do clã Uchiha não estariam constantemente discutindo rebelião. Na realidade, mesmo esse número exagerado de Uchiha Jonin é resultado de restrições secretas impostas pelo Sandaime-sama ao clã Uchiha. Muitos Uchihas que estão observando de fora já atendem aos requisitos necessários para a promoção às fileiras de Jonin ou Jonin especial. No entanto, devido a várias razões, eles foram mantidos no nível de Chunin ou Chunin de elite. Observando o número impressionante de Uchiha Jonin, Hinata puxou nervosamente a manga de Neji e perguntou, Neji Nin-san, Kuroto-sama. Neji franziu a testa, mas tranquilizou Hinata com um sorriso dizendo, não se preocupe Hinata-sama. Sensei, ele definitivamente não vai perder. Sasuke fez beicinho com as palavras de Neji e retrucou, não seja teimoso Neji, apenas espere e observe. Aquele que ganhar o voto de confiança e se tornar o Godame Okage será meu Otou-san. No terraço do prédio Okage, Uchiha Fugaku observou os membros Uchiha votando em grupos abaixo. Um sorriso se formou em seus lábios enquanto ele lançava olhares agressivos para Kuroto, Sandaime-sama e os anciões. Ele então deu ordens para aqueles ao seu redor, incluindo Mikoto, Itachi, Shizui e Shinichi, dizendo, vocês todos desçam e votem também. Mikoto assentiu em concordância, e ela e Itachi procederam a descer primeiro, seguidos por Shizui e Shinichi. Eles rapidamente se dirigiram à urna para votar. Observando mais 4 Uchiha Jonin indo votar, Tsunade olhou insatisfeita para Sandaime-sama. Ela queria expressar sua frustração e questionar por que ele havia promovido tantos membros do clã Uchiha ao posto de Jonin. Sandaime soltou um suspiro e balançou a cabeça.
Ele não tinha outra escolha no assunto. O clã Uchiha tinha vários ninjas que atendiam aos requisitos para promoção ao posto de Jonin. Embora ele tivesse implementado restrições, havia limites para o quanto ele poderia restringir seus avanços. Essa situação começou quando Shizui e Shinichi despertaram seu Mangekyou Sharingan um após o outro. Posteriormente, mais indivíduos dentro da Matsukami e da organização Akatsuki apareceram com o Mangekyou Sharingan. Desde então, algo mudou dentro do clã Uchiha. Todos eles se lançaram em treinamento intenso e trabalho diligente, resultando em um aumento visível em sua força geral na última década. Se não fosse pelo fato de que vários membros de elite Uchiha foram mortos ou sequestrados por Amatsukami e Akatsuki, os números seriam ainda maiores. Também era possível que 1 ou 2 despertadores do Mangekyou Sharingan tivessem surgido em suas fileiras. Após a demonstração de força do clã Uchiha, um grande grupo de membros do clã Hyuga seguiu em direção à urna, aparentemente determinados a recuperar o ímpeto. Assim como o clã Uchiha, o clã Hyuga também ostentava um número significativo de membros Jonin. No entanto, em contraste com o clã Uchiha, a maioria dos membros do clã Hyuga presentes eram Jonin especiais. Entre a multidão, havia muitos idosos com cabelos grisalhos, alguns dos quais precisavam de assistência de atendentes para andar. Uma senhora de aparência particularmente frágil, que parecia ter bem mais de 100 anos, tremia enquanto se movia, contando com o apoio de 2 membros do clã Hyuga para navegar. Testemunhando essa cena, Fugaku dirigiu um olhar zombeteiro para Kuroto. No entanto, Kuroto permaneceu imperturbável, mantendo uma expressão calma no rosto. Yashi, em seus esforços para garantir que o Hokage fosse escolhido do clã Hyuga, tinha se esforçado muito. Ele até convidou aposentados com mobilidade limitada e deficiências físicas para participar do processo de votação. Esses idosos membros do clã Hyuga se reuniram aqui para votar em apoio a Kuroto. Observando essa demonstração de lealdade, Kuroto não pôde deixar de sorrir. Capítulo 872. Depois que os clãs Uchiha e Hyuga concluíram a votação, a atmosfera gradualmente voltou ao normal. Jonins de outros grandes clãs, assim como aqueles de origem civis, se apresentaram um por um para votar. Apesar da tensão contínua e da natureza estressante da situação, havia um senso de ordem, e o processo de votação ocorreu sem problemas. Notavelmente, até mesmo os Jonins que estavam atualmente em serviço ou longe de Konoha devido a atribuições de missão fizeram arranjos para garantir que seus votos fossem contabilizados. Eles confiaram seus votos a indivíduos confiáveis agindo como procuradores. Como resultado, quase todos os Jonin de Konoha, independentemente das circunstâncias, puderam participar do crucial voto de confiança. No telhado do edifício Hokage, o olhar de Fugaku fixou-se na urna, seus olhos brilhando de antecipação. Um sorriso há muito desejado gradualmente se espalhou por seu rosto. Seu coração disparou de excitação quando o voto final foi colocado na caixa. Acostumado a suprimir suas emoções, Fugaku não conseguia conter sua alegria. O Sharingan em seus olhos instintivamente ativou-se, um sinal visível de suas emoções intensas. Seu corpo tremeu levemente, sua respiração ficando áspera com a onda de adrenalina correndo por suas veias. Durante todo o processo de votação, Fugaku observou meticulosamente cada detalhe, silenciosamente mantendo o controle dos votos que favoreciam sua candidatura. Ao combinar os votos do clã Uchiha com o apoio que ele havia obtido de outros clãs Shinobi por meio de dicas discretas, ele estava confiante de que tinha uma liderança significativa sobre Hyuga Kuroto, superando-o em pelo menos 20 votos. Mesmo que houvesse pequenos erros durante os processos de votação e contagem, Fugaku permaneceu seguro de sua vitória. A margem de erro era substancial, fornecendo a ele uma sensação de certeza em seu triunfo iminente e na derrota de Hyuga Kuroto. À medida que o período de votação chegava ao fim, um silêncio abafado caiu sobre a praça antes movimentada. Todos os olhos estavam fixos na urna, fossem os moradores ansiosos, os ninjas vigilantes de Konoha mantendo a ordem, ou as figuras sombrias dos agentes da Anbu patrulhando silenciosamente a área. A antecipação era palpável enquanto todos aguardavam o anúncio do resultado da votação. Sandaime, dirigindo-se a Kuroto e Fugaku, falou solenemente. A votação foi concluída e agora é hora de começar o processo de contagem de votos. Ok. Kuroto assentiu em reconhecimento, expressando sua prontidão para esta etapa crucial. Fugaku, por outro lado, permaneceu em silêncio, mas assentiu humildemente. Sua mente já ocupada com as decisões que precisaria tomar quando assumisse o cargo de Hokage de Konoha. Com o consentimento dos 2 candidatos, vários membros da equipe se aproximaram da urna, preparados para examinar e contabilizar meticulosamente os votos, determinando o vencedor final dessa eleição observada de perto. Na plataforma de observação na extremidade oposta, Godami Kazekage Pakura se virou para os outros Kage reunidos ao seu lado, fazendo uma pergunta que estava em sua mente. Quem você acha que sairá vitorioso? Uchiha Fugaku ou Hyuga Kuroto? Pakura, sendo um membro secreto de Amatsukami, possuía um certo nível de percepção sobre a dinâmica interna de Konoha. No entanto, sua pergunta foi alimentada pela curiosidade em vez de qualquer conhecimento interno. Ela simplesmente desejava avaliar as opiniões de seus companheiros Kage. Respondendo com uma risada, Sandai Mitsushikage comentou: Hehe, não é evidente? Tendo passado os últimos meses em Konoha, Onoki tinha se tornado bem familiarizado com o cenário político da vila. Do momento em que Sarutobi Hiruzen decidiu cancelar a luta entre Hyuga Kuroto e Uchiha Fugaku ao saber que Fugaku também possuía um Mangekyou Sharingan, e em vez disso optou pelo voto de confiança, Onoki tinha discernido o provável resultado do voto de confiança. A conversa mudou quando Yondami Haikage interrompeu. Tsuchikage, você está dizendo que Uchiha Fugaku vai perder? Questionando a insinuação de Tsuchikage Onoki sobre a potencial perda de Uchiha Fugaku.
Eu não disse nada disso. Onoki, mantendo um sorriso malicioso, evitou uma resposta direta. Ai assentiu enquanto refletia consigo mesmo, expressando sua esperança pela vitória de Uchiha Fugaku. Espero que Uchiha Fugaku possa vencer. O raciocínio do Raikage era direto. Para que os 5 Kages combatessem efetivamente a organização Akatsuki, nenhum deles poderia se dar ao luxo de ser fraco. Embora reconhecendo as habilidades impressionantes de Hyuga Kuroto, especialmente sua sagacidade em derrotar Uchiha Shizui, o Raikage permaneceu incerto se tais táticas seriam suficientes contra os formidáveis oponentes da Akatsuki. Suas experiências lhe ensinaram que diante da força absoluta, um planejamento meticuloso poderia facilmente ruir. Em comparação, a força de Uchiha Fugaku, reforçada pela posse do Mangekyou Sharingan, parecia mais confiável para enfrentar a Akatsuki. Imerso em pensamentos, Yagura contemplou as potenciais consequências da derrota de Uchiha Fugaku. O número massivo de Uchiha Jonin que tinham acabado de votar exibia o poder do clã, reforçado por 3 pares de Mangekyou Sharingan. A força coletiva deles até superava a de algumas vilas shinobi. Se o clã Uchiha perdesse a eleição, a agitação e a revolta pareciam inevitáveis. Em circunstâncias normais, Sandaime não estaria disposto a correr tal risco. No entanto, Yagura especulou se Sandaime, desconhecendo a verdadeira força de Kuroto, escolheria se comprometer e renunciar à posição de Godame Okage para o clã Uchiha. Enquanto os outros Kage ouviam o sussurro de Yagura, cada um exibia uma expressão distinta. Onoki zombou, sendo mais familiarizado com a natureza astuta de Hiruzen, ele duvidava que o antigo Okage desistiria facilmente. Ai manteve um semblante pensativo, balançando a cabeça em concordância. O Kazekage Pakura escolheu permanecer em silêncio, usando um sorriso sutil, abstendo-se de oferecer seus próprios pensamentos sobre o assunto. No telhado do prédio próximo, Naruto apontou animadamente para o edifício Okage. Olha, eles vão abrir a urna, chamando a atenção para a iminente abertura da urna. Sasuke e Neji, ativando seus respectivos dojutsus, o Sharingan e o Byakugan, focaram seu olhar intenso na caixa. Tousan logo se tornará Hokage. A antecipação e o anseio no rosto nervoso de Sasuke eram evidentes quando ele expressou sua crença de que seu pai, Fugaku, logo ascenderia à posição de Hokage. Para Sasuke esse momento tinha grande significado, pois a vitória de seu pai não apenas realizaria seus desejos pessoais, mas também solidificaria a posição do clã Uchiha em Konoha. Aquele que se tornar o Godame Okage será Kuroto Sensei. Neji, por outro lado, possuía uma confiança inabalável em Kuroto. Ele acreditava firmemente que aquele que emergeria como Godame Okage seria Kuroto. Em meio à antecipação palpável, os esforços diligentes da equipe culminaram na rápida conclusão do processo de contagem de bilhetes. Os trabalhadores meticulosos não perderam tempo e prontamente subiram ao terraço do edifício Okage, apresentando os resultados da votação compilados para Hiruzen Sarutobi. Hiruzen recebeu o documento crucial com uma mistura de curiosidade e solenidade. O peso dessa responsabilidade, sabendo que o destino de Konogakakure estava em jogo, era evidente em sua expressão. Com compostura medida, ele examinou cuidadosamente os resultados da votação, seus olhos examinando os números que determinariam o curso da liderança da vila. Neste momento crucial, a atmosfera ao redor do telhado ficou carregada de suspense. Todos os olhos estavam fixos em Hiruzen, aguardando ansiosamente o anúncio que revelaria o escolhido como próximo Hokage. Após um breve momento de antecipação, Sandaime exibiu um sorriso gentil, seus olhos refletindo orgulho e satisfação. Com uma voz que ressoou por todo o telhado, ele declarou: os resultados do voto de confiança foram contabilizados. O peso daquelas palavras parecia pairar no ar, e a postura de Fugaku enrijeceu enquanto ele se preparava para dar um passo à frente, antecipando que seu próprio nome seria chamado. Sua mente já estava elaborando as palavras que ele falaria ao assumir o reverenciado manto de Godame Okage. Yui, parada ao lado de Kuroto, agarrou sua manga firmemente, sua ansiedade se manifestando como uma fina camada de suor em sua testa. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela ansiosamente esperava o resultado. Diferentemente de Yui, Kuroto exalava um sorriso confiante enquanto observava a cena se desenrolando ao seu redor. Aos seus olhos, o resultado da eleição já havia sido determinado muito antes do processo de votação começar. Para ele, todo o procedimento eleitoral é uma mera formalidade, desprovido de qualquer suspense ou preocupação real. O ancião Koharu, Jiraiya, Tsunade Ime, junto com outros membros do Conselho de Konoha concentraram seus olhares em Hiruzen, prendendo a respiração em antecipação ao anúncio iminente. Sentindo a antecipação coletiva, Sandaime, em seu papel como a voz da vila, não prolongou suspense. Após inalar profundamente, ele proclamou à multidão reunida: o vencedor deste voto de confiança não é outro senão Hyuga Kuroto. Em um instante, a alegria irrompeu entre as fileiras dos ninjas civis de fundo e os membros do clã Hyuga. O ar estava cheio de vivas retumbantes e aplausos estrondosos, sua excitação permeando a atmosfera enquanto celebravam o triunfo de seu candidato escolhido. Em meio ao tumulto jubiloso que envolveu a cena, a alegria inicial de Uchiha Fugaku se transformou em um silêncio atordoado, seu rosto gravado com descrença. Sua mente parecia lutar para compreender a reviravolta inesperada dos eventos. Sem aviso, uma onda de fúria tomou conta de Fugaku, e sua voz cortou a atmosfera de celebração. Exijo uma recontagem dos votos. Sua explosão interrompeu abruptamente os aplausos, fazendo com que todos os olhos se voltassem para ele, uma mistura de surpresa e curiosidade nos rostos dos presentes. Hiruzen, com a testa franzida, confrontou Fugaku, seu tom tingido com uma pitada de preocupação. Fugaku, você duvida da integridade da nossa vila? Antes que Fugaku pudesse responder, Mikoto estendeu a mão e agarrou sua manga, seu toque um apelo por contenção. A raiva fervente de Fugaku foi momentaneamente reprimida quando ele fixou os olhos em Hiruzen, silenciosamente transmitindo seu significado.
Reconhecendo o significado de Fugaku, Hiruzen refletiu por um breve momento e então assentiu. Muito bem, se você tiver dúvidas, pode conduzir uma recontagem pessoal dos votos. Um silêncio sinistro envolveu o telhado enquanto Fugaku prosseguia em direção à urna, o peso do olhar silencioso dos espectadores intensificando a gravidade do momento. Ninguém ousou dizer uma palavra enquanto esperavam ansiosamente o resultado. Enquanto Fugaku diminuía a distância até a urna, sua voz interior ecoou com determinação. Não, isso não pode ser. Os votos estavam a meu favor. Eles devem ter manipulado a contagem. Não há como eu ter perdido. É inconcebível. Capítulo 873. O sorriso radiante que adornava o rosto de Yui ficou tenso, ofuscado pelas dúvidas de Fugaku quanto ao resultado da votação. Para Yui, a perspectiva de Kuroto ascender à posição de Godan Myokage não era nada menos que um sonho, requintado e fantástico. Apesar da doçura desse sonho, ela não conseguia deixar de sentir uma corrente oculta de desconforto, particularmente agora com Fugaku se aproximando da urna. Seus nervos eram palpáveis enquanto ela segurava firmemente as algemas de Kuroto, buscando consolo no toque da mão de Kuroto. Em uma voz suave, ele a tranquilizou, não se preocupe. Yui assentiu, embora seu olhar ansioso permanecesse fixo na urna. Conforme Fugaku se aproximava firmemente da urna, uma aparência de calma tomou conta dele. Ele percebeu que não poderia haver nenhuma discrepância nos resultados do voto de confiança. Expor qualquer jogo sujo seria muito fácil, especialmente considerando os membros Uchiha que ele discretamente havia arranjado para fazer parte da equipe responsável pela inspeção das cédulas. No entanto, uma questão preocupante persistia, porque ele, o esperado vencedor, sofreu uma derrota. A dúvida penetrou na mente de Fugaku quando ele chegou à urna. Ele contemplou se um dos shinobi do clã que havia prometido seu apoio o havia traído. Buscando respostas, ele se virou para os indivíduos Uchiha que ele havia posicionado dentro da equipe de verificação de bilhetes. Suas expressões sombrias e rápidos balançar de cabeça apenas aprofundaram sua frustração. Ignorando-os, Fugaku examinou meticulosamente cada voto dado pelo Jonin, seu semblante composto, embora fervendo de raiva crescente. Sem que ele soubesse, sua fúria transformou seu Sharingan no Mangekyou Sharingan, seu brilho carmesim refletindo sua turbulência interna. Essas pessoas traiçoeiras. A voz interior de Fugaku trovejou, sua raiva se transmutando em uma aura avassaladora de malevolência. A intenção assassina palpável que emanava dele permeou o ar, fazendo até mesmo os agentes Zambu próximos se prepararem e os membros do clã Uchiha envolvidos no processo de contagem de votos recuarem instintivamente de medo. Aos olhos deles, o chakra que corria por Fugaku havia se tornado tão gelado quanto as profundezas do inverno, enviando arrepios por suas espinhas. Estrondo. Num acesso de raiva, Fugaku derrubou com força a longa mesa na qual os ingressos estavam dispostos, sua respiração pesada pontuando a atmosfera carregada. Com olhos fervilhantes, ele olhou para os distantes patriarcas do clã que haviam insinuado sua lealdade a ele, agora evitando seu olhar penetrante. Rangendo os dentes, a voz de Fugaku pingava com desprezo gelado enquanto ele gritava friamente, seus traidores. Vou garantir que vocês entendam as consequências de enganar o clã Uchiha. O resultado foi um afastamento gritante de suas expectativas. Não foi uma diferença marginal de 1 ou 2 votos, nem mesmo uma lacuna moderada de 10 ou 20. Em vez disso, chegou a várias dezenas de votos, revelando uma realidade assustadora. Quase ninguém, além dos próprios membros do clã Uchiha, havia votado a seu favor. Tal cenário só poderia surgir de uma situação, cada indivíduo que havia prometido seu apoio em particular o havia traiçoeiramente traído. Fugaku, enredado em uma teia de engano, não só se sentiu derrotado, mas também profundamente humilhado. Como alguém acostumado a conter suas emoções, ele não conseguia mais conter sua raiva. O peso de ser manipulado alimentou as chamas de sua fúria, destruindo sua contenção emocional. No telhado do edifício Okage. A realização surgiu em Kuroto enquanto ele observava o fervilhante Fugaku abaixo, transbordando de intenção assassina. Ele lançou um olhar conhecedor para o Sandaime-sama parado ao lado dele e não pôde deixar de suspirar interiormente. Parece que você foi longe demais, Sandaime-sama. Sem dúvida, Hiruzen empregou táticas sutis durante o processo de votação para garantir estabilidade dentro do clã Uchiha e ganhar tempo para lidar com potenciais rebeliões. Esses métodos nublaram o julgamento dos Uchiha e levaram Fugaku a acreditar que a vitória no voto de confiança estava garantida. No entanto, o problema estava nas ações de Sandaime, pois ele tinha ido além de meramente garantir a vitória de Kuroto. Em vez disso, ele orquestrou uma derrota retumbante para o clã Uchiha, talvez para empurrá-los a abrir mão de quaisquer aspirações à posição de Godan Myokage de Konoha. Esse resultado extremo só poderia ser explicado pelo emprego de certos meios pela aldeia, como comentários ambíguos feitos por certas pessoas a Fugaku, levando-o a acreditar que estava sendo apoiado e encorajando-o a investir mais esforços em sua campanha. Em busca de seus próprios interesses, Sandaime fez de tudo para humilhar Fugaku. Um território em que ele não deveria ter pisado, na minha opinião pessoal, murmurou Kuroto, balançando a cabeça diante da tolice de tudo aquilo. Foi uma atitude tola brincar com o orgulho do clã Uchiha e manipulá-los como marionetes, mesmo para alguém tão indeciso quanto Fugaku. Tal tratamento sem dúvida o empurraria para a rebelião. De fato, essa derrota esmagadora havia destruído todas as esperanças do clã Uchiha de reivindicar legitimamente a posição de Godan Myokage. Ao fazer isso, a vila abandonou voluntariamente as negociações e reconheceu passivamente a inclinação dos Uchiha para se rebelar, iniciando assim medidas preventivas e posicionando os Uchiha como seu alvo. As ações da vila haviam renunciado a qualquer oportunidade de uma resolução pacífica. Na perspectiva de Kuroto, o julgamento de Sandaime-sama foi obscurecido por sua profunda desconfiança do clã Uchiha, impedindo de encontrar uma solução melhor para o problema em questão. Kuroto acreditava que quando Fugaku propôs reiniciar a campanha para o Godan Myokage,
A vila deveria ter deixado de lado seus preconceitos e apoiado Shizui como candidato ideal. Apesar de não ter sido formalmente treinado pela facção Hokage, Shizui era tecnicamente um membro e tinha lealdade inquestionável à sua causa. Além disso, ele era amplamente considerado o combatente mais forte entre as 5 grandes nações, o que o tornava uma excelente escolha. No entanto, o principal obstáculo em considerar Shizui é o Koto Amatsukami, um genjutsu incrivelmente poderoso capaz de manipular sutilmente a vontade dos outros sem que eles percebam. Isso levantou preocupações sobre a necessidade de maior cautela em torno de Shizui se ele se tornasse Hokage. Apesar dessas preocupações, Koroto acreditava firmemente que se Shizui assumisse o manto de Hokage, não haveria necessidade de se preocupar com o uso indevido de Koto Amatsukami. Além disso, isso teria evitado que a situação se agravasse até sua extensão atual, aliviando a tensão colocada sobre o clã Uchiha. No entanto, os preconceitos e vieses profundamente arraigados que se desenvolveram ao longo de uma década não foram facilmente dissipados. Foi precisamente devido a esses preconceitos persistentes que a vila se encontrou em sua situação atual, e Sandaime perdeu a oportunidade de escolher um candidato como Shizui, que poderia ter sido aceito por ambos os lados como Godame Hokage. Enquanto o membro do clã Uchiha parado perto da urna se aproximava de Fugaku, ele perguntou, Patriarca Sama, o que devemos fazer agora? Fugaku, totalmente ciente de estar enredado em uma conspiração meticulosamente elaborada, apenas virou a cabeça para lançar um olhar gélido aos ocupantes do edifício Hokage. Com um tom frio como gelo, ele respondeu secamente, vamos. Liderando os membros de seu clã, Fugaku partiu com um ar de autoridade, sem se preocupar em trocar gentilezas. Observando a partida de Fugaku, Koroto não pôde deixar de sentir uma sensação de descrença. O problema não está apenas com Sandaime-sama, mas também com o patriarca Uchiha, que falhou em discernir um esquema tão direto. Ele realmente não é adequado para esse papel, lamentou Koroto. Ele não conseguia compreender por que Fugaku acreditava que apenas revelar seu Mangekyou Sharingan em público e ganhar admiração ao derrotar Kakashi garantiria automaticamente a aceitação e o apoio de membros de todos os clãs para sua candidatura como próximo Hokage. Balançando a cabeça em decepção, Koroto reconheceu as consequências graves de tal erro de julgamento para alguém que aspira a assumir a responsabilidade momentânea de Hokage. Tal erro de cálculo pode ser fatal, pensou consigo mesmo. Enquanto Fugaku e o resto do clã Uchiha desapareciam de vista, Sandaime-sama mais uma vez declarou a vitória de Koroto no voto de confiança. Antes que ele pudesse continuar, o grito de júbilo de Yui o interrompeu. Parabéns, Koroto-kun. Você se tornou Hokage. Você realmente é Hokage agora. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto ela expressava seus desejos sinceros. Naquele momento, Sandaime se aproximou de Koroto, cobrindo-o cerimoniosamente com o auri do Godame Hokage e tirando seu próprio chapéu de Hokage para colocá-lo na cabeça de Koroto, um ato recebido com um sorriso do recém-nomeado Hokage. Após as formalidades serem concluídas, Sandaime se dirigiu a Koroto dizendo, Koroto-kun, deste momento em diante, você é o Godame Hokage de Konogakakure. Por favor, governe com cuidado e proteja a nossa vila. Instantaneamente, a praça irrompeu em aplausos e vivas. Sobrecarregado pelo momento, Koroto, agora adornado com o auri Hokage e o chapéu Hokage, se viu momentaneamente atordoado enquanto os aplausos e júbilo retumbantes enchiam seus ouvidos. Surpreendentemente, aqui estou eu, aquele que foi deixado na vila por Orochimaru como um espião devido ao selo na minha testa, agora de pé como Hokage. Koroto se maravilhou interiormente. A percepção de sua nova posição despertou um pensamento curioso em sua mente. Que tipo de expressão enfeitaria o rosto de Orochimaru quando ele descobrisse que seu antigo subordinado ascendeu ao estimado papel de Godame Hokage? O lendário Sannin ficaria atordoado em silêncio? Independentemente da resposta, a ascensão de Koroto ao Hokage serviu como um testamento de seu crescimento, bem como um lembrete gritante de quão longe ele havia chegado desde seus dias sob a tutela de Orochimaru. Capítulo 874. Enquanto o som distante de fogos de artifício ecoava pelo ar e os aplausos da multidão reverberavam pela vila, Madara estava na beira de um penhasco fora da vila de Konoha, usando sua máscara vermelha e preta característica. Ao lado dele estava Hyuga Aoki, que havia desertado recentemente de Konoha. No entanto, a postura calma e sem apoio de Aoki indicava que ele não era o verdadeiro Aoki, mas sim um fantoche que se assemelhava muito ao seu corpo original. Apesar das ações disruptivas de Shinichi, Aoki conseguiu formar uma aliança com a organização Akatsuki. Em troca de fornecer informações sobre Yama, a organização Amatsukami e o clã Tsutsuki, ele recebeu um fantoche poderoso como um bem valioso. Com seu Byakugan ativado, Aoki observou a cena de longe, e um sorriso brincou em seus lábios. Parece que o Godame Hokage foi eleito, ele comentou. O Byakugan embutido nas órbitas oculares do boneco não pertencia ao próprio Aoki. Ele havia sido tirado do ancião Hyuga que Aoki havia assassinado alguns anos atrás durante sua tentativa malfadada de acessar a seção proibida do domínio do clã Hyuga. No entanto, devido à distância considerável, mesmo com a alta pureza do Byakugan, Aoki não conseguiu discernir a situação exata no topo do edifício Hokage. Ele só podia supor pelos aplausos jubilosos e barulho comemorativo que o Godame Hokage de Konoha havia sido oficialmente anunciado. Enquanto as duas figuras observavam silenciosamente a vila abaixo, o ar ficou pesado enquanto os dois antigos ninjas de Konoha olhavam para a vila distante onde um novo capítulo da história estava se desenrolando. Madara virou seu olhar para Aoki. Quem você acredita que tem a maior probabilidade de ser eleito? Ele perguntou curiosamente. Aoki nem sequer pensou por um momento e respondeu confiantemente, deve ser o patriarca do clã Uchiha. Ele fez uma pausa, uma risada sutil escapou de seus lábios.
Não há chance para um membro da família secundária, preso pelo selo amaldiçoado e destinado a viver como meros servos, ascender à posição de Hokage. Um pássaro na gaiola nunca teria permissão para voar pelos céus, ele sempre estaria acorrentado dentro da gaiola. Enquanto o tom de Aoki continha uma pitada de diversão, seus olhos transmitiam sua extrema seriedade. Tendo sido parte da família Hyuga, ele entendia a posição política dos membros do ramo dentro do clã Hyuga e da vila como um todo. Para ser franco, eles eram considerados inferiores, às vezes até abaixo do status de ninjas civis. Com esse conhecimento, Aoki estava convencido de que um membro do ramo nunca poderia emergir vitorioso sobre o formidável patriarca do clã Uchiha e garantir a liderança por meio do voto de confiança. Madara assentiu contemplando as palavras de Aoki. Lembranças de seu tempo na escola ninja ressurgiram, lembrando de que Hyuga Kuroto, mesmo naquela época, havia mostrado pouca promessa em termos de superá-lo. Ele reconheceu a improbabilidade da vitória de Kuroto, pois não estava disposto a aceitar a ideia de que alguém que ele havia derrotado facilmente no passado pudesse ascender à posição de Hokage. Enquanto Madara pessoalmente tinha uma visão desdenhosa do significado do título de Hokage, ele ainda achava absurdo imaginar alguém como Hyuga Kuroto assumindo um papel tão prestigioso. A noção simplesmente desafiava toda a razão aos seus olhos. Hyuga Kuroto nunca poderá se tornar Hokage. Madara pensou zombando da ideia. Enquanto os dois ninjas estavam no topo do penhasco, certos de seus pensamentos, Zetsu emergiu do chão. Com metade de seu corpo espiando para fora, ele deu a notícia. O Godaime Hokage de Konoha foi escolhido. Bem, vamos lá. Não há mais nada para ver aqui. Madara assentiu, pronto para partir. Aoki concordou, seu corpo levitando no ar. Observando a aparente falta de curiosidade de Madara e Hyuga Aoki, Zetsu ficou momentaneamente surpreso e questionou. Vocês dois não estão interessados em saber quem é o Hokage? Ou vocês já sabem quem é o Godaime Hokage de Konoha? O que há para saber? Não é gritantemente óbvio. Madara retrucou. O clã Uchiha estrategicamente colocou Shinichi dentro de nossa organização e o recuperou com sucesso. Shinichi possuía extensa informação privilegiada da Akatsuki, a qual a vila agora tem acesso. Isso nos obrigou a abandonar nossos esconderijos anteriores e estabelecer novos. Além disso, Uchiha Fugaku revelou que ele também possui o Mangekyou Sharingan. Com o aparecimento de 3 usuários do Mangekyou Sharingan no clã Uchiha, Sarutobi e Hiruzen não têm escolha a não ser fazer concessões. Seu desdém pela potencial ascensão de Hyuga Kuroto à posição de Hokage não era baseado somente em desprezo pessoal. Madara levou em consideração as contribuições do clã Uchiha e sua atual força enigmática que moldou sua avaliação da situação geral. Zetsu respondeu ao raciocínio de Madara dando de ombros e rindo. O clã Uchiha compartilha seu sentimento, mas infelizmente, todos vocês estão enganados. O vencedor desta vez é Hyuga Kuroto da divisão Hyuga, e ele foi nomeado como Godaime Hokage de Konogakakure por Sarutobi e Hiruzen. Madara foi pego de surpresa pela revelação. Mesmo que Madara estivesse usando uma máscara e mesmo que o Aoki diante deles fosse um mero fantoche, Zetsu ainda podia sentir o choque e a descrença deles com esse resultado inesperado. Sem nem precisar perguntar mais sobre como tal reviravolta aconteceu, Aoki reagiu com uma expressão feroz, gritando em descrença: não, isso não pode ser. É absolutamente impossível. Hyuga Kuroto não pode se tornar Hokage. Por que ele se tornou Hokage? Como ele se tornou Hokage? Isso é impossível. O fardo do selo amaldiçoado do pássaro engaiolado pesava sobre os membros do ramo, relegando-os ao papel de servidão sob o controle da família principal. Eles tiveram a liberdade negada e foram tratados como meros instrumentos de serviço. Não importa o talento ou a força possuído por um membro da divisão do ramo, eles eram considerados descartáveis aos olhos da família principal. Seu destino parecia inalterável, presos dentro dos limites de sua existência pré-determinada. Essa era a crença que Aoki havia desenvolvido ao longo dos anos. Motivado por essa crença, Aoki embarcou em uma busca pelo Tenseigan, desertando da vila em uma tentativa desesperada de se libertar. Ele não viu outro meio de escapar. No entanto, a reviravolta inesperada dos eventos viu Hyuga Kuroto, outro membro da família secundária, ascender à posição de Godaime Hokage por meio do voto de confiança. Apesar de seu status de família secundária, Kuroto foi abraçado pelas massas como seu líder. Essa realidade destruiu as crenças profundamente arraigadas de Aoki. As conquistas de Kuroto pareciam sugerir que com habilidade e trabalho duro suficiente, alguém poderia se libertar de seu destino predeterminado. Eles poderiam abrir a gaiola e voar livremente. Não, ele não é nada mais do que um cão leal, obediente às ordens do clã. Como ele poderia ser superior a mim? Superior a Oba? Não, eu nunca aceitarei isso. Eu sou aquele que desafiou o destino. Aoki rugiu de angústia, a negação de algo em que ele acreditava tão fortemente causando-lhe imensa dor. Interiormente, Madara fervia de frustração enquanto sua respiração ficava mais pesada. Aquele fracote conseguiu derrotar Shizui, Kakashi, Fugaku e ascender à posição de Hokage? Como isso é possível? Algo deve estar errado. Embora ele mantivesse seus pensamentos para si mesmo, seus punhos cerrados revelavam sua turbulência interna. Madara não conseguia aceitar o fato de que Hyuga Kuroto, de todas as pessoas, havia se tornado Hokage. O choque entre suas crenças profundamente arraigadas e a realidade diante deles deixou Aoki e Madara lutando contra um intenso sentimento de descrença e ressentimento. Observando as emoções levemente tumultuadas dos dois indivíduos, mesmo através de suas máscaras e fantoches, Zetsu deu de ombros despreocupadamente.
Não importa o quanto você reclame, isso não mudará o fato de que Hyuga Kuroto é o Godami Hokage de Konogakakure. Seria sensato para ambos aceitarem essa realidade rapidamente para que possamos adaptar nossos planos de acordo. Depois de um tempo considerável, Madara e Aoki conseguiram recuperar a compostura e aceitar a situação. Madara falou inesperadamente, sua ascensão à posição de Hokage pode não ser necessariamente uma coisa ruim para nós. Aoki sorriu em concordância. De fato, Sarutobi Hiruzen fez uma jogada tola. Ele se recusou a reconhecer que os destinos infelizes dele e de seu irmão Aoba eram simplesmente devidos às suas próprias inadequações. Em vez disso, ele redirecionou sua raiva e colocou a culpa na suposta estupidez de Sarutobi Hiruzen. Em sua mente deve haver outra razão pela qual Hyuga Kuroto pôde se tornar Hokage, e essa razão foi a loucura de Sarutobi Hiruzen. Ele acreditava que o mundo era o culpado, não ele. Tendo aceitado a realidade do novo status de Kuroto como Hokage, Madara e Aoki perceberam que isso lhes dava uma oportunidade valiosa de semear o caos em Konoha. A derrota de Fugaku Uchiha sem dúvida alimentou a insatisfação dentro do clã Uchiha, um clã ostentando 3 portadores do Mangekyou Sharingan. Não seria preciso muito para inflamar a rebelião do clã Uchiha. Ao nomear Kuroto como Hokage, Sarutobi Hiruzen já havia deixado o clã Uchiha nervoso. Tudo o que eles tinham que fazer agora era esperar, e era altamente provável que uma rebelião Uchiha irrompesse em um futuro próximo. Uma vez que o clã Uchiha, armado com 3 pares de Mangekyou Sharingan, se rebelasse, isso inevitavelmente levaria a uma batalha cataclísmica, uma que poderia reverberar por toda Konoha. Quer o clã Uchiha saísse vitorioso ou a vila prevalecesse, o impacto em Konoha seria devastador. O Godami Hokage escolhido naquele dia poderia muito bem ser o último Hokage da vila de Konoha. A percepção desse resultado potencial alimentou a determinação de Madara e Aoki de explorar a situação e infligir um golpe severo em Konoha. Capítulo 875. Na mansão do clã Uchiha, Itachi estava em silêncio no pátio extenso, um suspiro pesado escapando de seus lábios. A atmosfera ao redor dele estava tensa e cheia de um ar de desespero. Desde a derrota de seu pai na eleição para Hokage, o clã Uchiha havia descido a um frenesi de emoções, assemelhando-se a um barril de óleo volátil pronto para incendiar a qualquer momento. Mesmo sem ouvir ativamente, Itachi podia ouvir os ecos fracos de maldições e comentários amargos flutuando pelas ruas ao redor da mansão. As vozes pertenciam aos seus companheiros de clã, sua raiva e desgosto direcionados à vila ressoando dolorosamente em seus ouvidos. Itachi não conseguia se livrar do peso dessas maldições, que soavam duras, de cortar o coração e impossíveis de ignorar. A situação chegou a esse ponto. Nosso futuro parece sombrio, Itachi murmurou, seu rosto nublado por uma profunda sensação de tristeza. De repente, o som de passos apressados ecoou pelo corredor do pátio. Sem se virar, Itachi pôde discernir pela suavidade dos passos que era seu amado irmão mais novo, Sasuke, correndo em sua direção. Como esperado, Sasuke chegou ao lado de Itachi apressado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e perguntou com uma expressão perplexa: Nissan, por que Tousan perdeu a eleição? Itachi soltou um suspiro e gentilmente deu um tapinha na testa de Sasuke. Sasuke, você já está treinando para ser um ninja. Ninjas não devem derramar lágrimas tão facilmente, não chore tão facilmente no futuro. Sasuke prestou pouca atenção ao comentário de Itachi e persistiu com seu questionamento, sua voz cheia de confusão. Mas Tousan despertou o Mangekyou Sharingan, e nosso clã serviu a vila fielmente por décadas. Nós também fomos os fundadores de Konogakakure. Eles não deveriam ter votado nele? Embora jovem, Sasuke havia percebido o fluxo constante de maldições e comentários ressentidos de seus membros do clã em relação aos outros aldeões de Konoha. Isso fez perceber que o clã Uchiha havia sido enganado e que uma conspiração significativa estava em jogo durante o voto de confiança. Itachi falou suavemente, tentando transmitir a complexidade da situação. É um assunto muito complexo, Sasuke. Você vai entender quando ficar mais velho. Sasuke fez beicinho, não convencido. Não é nada complicado. O Hokage deve ser o ninja mais forte da vila, certo? Dessa forma, eles podem proteger a vila. Itachi ficou momentaneamente surpreso com a resposta de Sasuke. Após uma breve pausa, um sorriso caloroso enfeitou seus lábios enquanto ele bagunçava o cabelo de Sasuke afetuosamente. Seu olhar se desviou para longe, perdido em seus próprios pensamentos enquanto ele murmurava, sim, Sasuke, o Hokage deve realmente ser o ninja mais poderoso da vila. Não é nada complicado. Em algum lugar no distrito Uchiha, dentro de um izakaya, Shinichi encontrou consolo em passar seu tempo lá em vez dos campos de treinamento habituais. Aya, estou realmente entediado. A recente proibição imposta por Kuroto sobre o uso do Sharingan pelos próximos dias havia interrompido sua rotina. Bem, não posso fazer nada sobre isso. Ele pensou, balançando a cabeça enquanto levantava seu copo e tomava um gole de sake e suspirava de alívio. Aya, isso é uma coisa boa. Entretanto, seu consolo e paz foram interrompidos pelas maldições dos membros de seu clã. Quero eliminar aqueles traidores que traíram nosso clã Uchiha. Um Uchiha expressou sua frustração, a amargura era evidente em suas palavras. Eles são apenas peões da vila. Foi a própria vila que orquestrou a traição contra nós. Uchiha, disse outro Uchiha com uma voz cheia de ressentimento. Você está certo. Com um bastardo incapaz e astuto como Sarutobi Hiruzen no poder, nossos ninjas Uchiha não terão nem chance de se tornarem Hokage, acrescentou outro. O desdém e o ressentimento que esses Uchiha sentiam pela vila eram palpáveis e óbvios. Talvez devido aos efeitos do sake, os membros do clã Uchiha dentro do izakaya eram mais francos e cortantes com suas maldições do que o que podia ser ouvido nas ruas. As maldições ficaram mais altas e carregaram sua raiva, frustração e ressentimento. Crianças,
pensou Shinichi, balançando a cabeça, e continuou a aproveitar seu saque. Ele permaneceu imperturbável pelos abusos e maldições ao redor que enchiam seus ouvidos. De repente, Uchiha Shin, visivelmente embriagado, cambaleou até Shinichi, segurando seu copo. Ele falou arrastado: Shinichi-san, você está aqui bebendo também. Shinichi olhou para o bêbado Shin, franziu a testa e respondeu: você não deveria estar em patrulha agora? Por que está aqui bebendo? Patrulha? Shin soluçou, suas palavras arrastadas. Os babacas tratam nós, Uchihas, como macacos e esperam que os sirvamos. Bem, eles podem acabar com a minha bunda. Shinichi balançou a cabeça, ignorando os discursos bêbados de Shin, e continuou a beber seu sake em paz. Sem se deixar abater, Shin continuou: eu sei que você também está infeliz. Não se preocupe, o patriarca não deixará aqueles bastardos escaparem impunes. Shinichi respondeu casualmente: ele já perdeu a eleição. O que mais o patriarca pode fazer? O patriarca, você e Shizui. Nós Uchiha possuímos 3 pares de Mangekyou Sharingan. E daí se perdemos o voto de confiança? Com vocês 3 podemos tomar o controle da vila diretamente. Shi exclamou, bebendo mais álcool a cada palavra. Shinichi virou a cabeça para olhar para o Shi embriagado e perguntou: não é melhor ficar vivo? Shio, sem ouvir direito, cambaleou instavelmente e perguntou: hein? O que você acabou de dizer? Não é nada, respondeu Shinichi, recuperando a compostura e não prestando mais atenção ao embriagado Shin. Golpe de estado? Aos olhos de Shinichi, o atual Hokage, Hyuga Kuroto, é o shinobi mais formidável vivo. Ele não é apenas o mais forte, mas também o líder da Amatsukami. Uma organização tão formidável que até mesmo as 5 grandes vilas shinobi têm que contar com eles para lutar contra a Akatsuki. A ideia de se rebelar parecia a morte certa para Shinichi. Na verdade, ele acreditava que escolher acabar com a própria vida seria um caminho mais fácil. Pelo menos na morte, ele teria controle sobre seu destino. Na verdade, o chefe não precisa tomar nenhuma atitude pessoalmente. Com apenas Sansara, nós, Uchiha, estamos acabados. Sem mencionar Fujin, Tsukii, Dojin e Suijin. E além disso, todos os ninjas de Konogakakure. Vocês, idiotas, estão correndo em direção à sua própria ruína. Não me arrastem para isso. Shinichi expressou seu desdém pela ideia. Distrito de Hyuga. Em forte contraste com a raiva e amargura dentro do clã Uchiha, a alegria permeava a atmosfera. Risadas ecoavam pelas ruas, e Neji também usava um rosto adornado com orgulho e felicidade desde que o Sandaime anunciou Kuroto como Godame Hokage. Neji, Isashi gritou severamente para seu filho, percebendo sua distração momentânea. Otou-sama. Neji rapidamente voltou à posição de sentido, endireitando sua postura e sentando-se ereto sobre os joelhos. Observando o retorno de Neji à sua meticulosa posição sentada, Isashi assentiu com satisfação antes de falar seriamente. A partir deste dia em diante, você não é apenas um membro da família secundária do clã Hyuga. Você também é o discípulo do Hokage. Cada palavra e ação sua representa o Hokage-sama, então você deve exercer estrita autocontenção. Você não deve trazer problemas desnecessários para o Hokage-sama seguindo os passos dos outros. Neji abaixou a cabeça e respondeu sim. Vendo Neji ouvindo atentamente, um sorriso apareceu no rosto sério de Isashi. Ele tinha muito orgulho de sua decisão de ter Neji como discípulo de Kuroto, acreditando ser a escolha mais correta que ele havia feito em sua vida. Ele está bem ciente da importância de ser discípulo do Hokage. Não é apenas uma honra, mas também uma oportunidade de mudar o próprio destino, uma chance de lutar contra os limites de ser um pássaro enjaulado. Quando seu filho, com talento excepcional, foi marcado com a marca do pássaro enjaulado, Isashi foi consumido pelo desespero. Ele até abrigou pensamentos sombrios, contemplando o ato impensável de machucar Hinata. Naquele momento, ele reconheceu que o destino de Neji havia sido selado, destinado a ser controlado por membros da família principal que eram muito menos talentosos e mais fracos do que ele. Entretanto, com Kuroto assumindo a posição de Godame Hokage, o destino de muitas pessoas passou por uma transformação. E quem mais se beneficiou foi, sem dúvida, Neji, o único discípulo de Kuroto. De acordo com as tradições da vila, os discípulos do Hokage são os sucessores naturais da posição de Hokage. Em outras palavras, Neji, que antes estava distante da possibilidade de se tornar Hokage, agora possuía a qualificação inestimável de ser um futuro candidato a Hokage em virtude de ser discípulo de Kuroto. Olhando para seu filho, que havia amadurecido e se tornado cada vez mais bonito, Isashi olhou para frente com antecipação, sussurrando: Neji, eu acho. Você pode não ser mais um pássaro confinado em uma gaiola. Você pode ter uma chance de abrir suas asas e voar alto. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 876. Colocando o chapéu do Hokage na mesa, Kuroto se aproximou da janela. Antes do voto de confiança de hoje, o Hokage anterior, Sandaime Hokage, já havia realocado seus pertences pessoais. Desse momento em diante, Kuroto era o legítimo dono do escritório do Hokage. Embora Kuroto já tivesse visitado esse escritório inúmeras vezes antes, era sua primeira aparição como dono oficial. Portanto, tudo na sala parecia familiar e estranho para ele ao mesmo tempo. 2, 8, 16, 24. Após um breve momento de observação, Kuroto descobriu a presença de 24 diligentes agentes Anbu posicionados perto do escritório do Hokage. Isso indicava que 6 esquadrões Anbu eram responsáveis por proteger secretamente seu escritório. Após cruzar referências com o mapa de defesa do edifício Hokage em sua posse, Kuroto confirmou a precisão de sua percepção. De fato, 6 esquadrões Anbu estavam discretamente salvaguardando o escritório Hokage.
Tique, é bem problemático. Kuroto murmurou com um toque de frustração, afundando lentamente na cadeira. A formidável configuração de defesa, sem dúvida, representava desafios significativos para ele em termos de escapar e desaparecer sem ser notado no futuro. Essa era uma das razões pelas quais ele estava relutante em assumir a posição de Hokage. No entanto, ele tinha que aceitar a realidade e encontrar uma maneira de contornar esse problema. Toque, toque. De repente, uma batida suave ressoou na porta. Kuroto esfregou a testa e assentiu entre. Kakashi entrou segurando um documento confidencial, e respeitosamente se curvou para Kuroto, Hokage-sama. Kuroto acenou com a mão impotente e disse, ainda precisamos manter tais formalidades quando somos só nós dois? Kakashi e Kuroto não eram apenas shinobi da mesma geração, mas também colegas de longa data. Seria estranho para Kakashi, de todas as pessoas, chamá-lo de Hokage-sama. Observando que Hyuga Kuroto não deixou seu novo título inflar seu ego, Kakashi assentiu com um sorriso e respondeu, muito bem então. Continuarei me dirigindo a você do jeito que sempre fizemos, Kuroto. Kuroto assentiu apreciativamente e perguntou, então, o que te traz aqui? Aconteceu alguma coisa? Kakashi balançou a cabeça, nada digno de nota aconteceu, ele pausou brevemente e explicou, no entanto, agora que você é Hokage, é essencial que você esteja familiarizado com certos segredos de alto nível da vila. Embora você já possa estar ciente de vários, é costume passar pelas formalidades. Kuroto murmurou, entendo, agora intrigado em saber a natureza desses segredos que Kakashi estava prestes a divulgar. Kakashi assentiu. Aqui estão os documentos, disse ele, colocando os papéis confidenciais na mesa de Kuroto. Kuroto pegou o documento e perguntou casualmente, o que é isso? Imediatamente o sorriso de Kakashi desapareceu, e ele adotou uma expressão solene ao responder, Kuroto, o documento em suas mãos é talvez o documento mais valioso neste momento. Eu me pergunto o que isso implica, murmurou Kuroto enquanto começava a ler o documento. A última vez que Kakashi mencionou algo como ultra-secreto foi relacionado ao Uchiha Izumi, o agente duplo. Embora Kakashi não tivesse revelado a identidade do agente, Kuroto estava bem ciente de quem era. Agora, com Kakashi usando novamente o termo ultra-secreto, a curiosidade de Kuroto foi aguçada. Enquanto ele se aprofundava no conteúdo do documento, Kuroto ficou surpreso. A primeira página exibia as palavras, relatório de análise da organização Amatsukami. Observando o silêncio de Kuroto, Kakashi caminhou até ele e elaborou. Este relatório representa 8 anos de análise exaustiva da organização Amatsukami. Ele abrange todas as facetas que conhecemos sobre a Amatsukami, seus membros, seus jutsu, estilos de combate, especialidades, chakra preferido e até mesmo a Kekkei Genkai que eles possuem. Essencialmente, ele abrange tudo que testemunhamos ou aprendemos sobre eles até agora. Kuroto assentiu levemente, sentindo a estranheza de ter um documento inteiro dedicado à sua própria organização. E como isso era considerado segredo de mais alto nível por Konoha. Kakashi pausou por um momento, então acrescentou, agora que você assumiu o papel de Hokage. Seus encontros inevitáveis com a Matsukami necessitam de uma compreensão completa da organização deles. Portanto, eu encorajo a ler este relatório completamente. Intrigado pelo comportamento sério de Kakashi, Kuroto começou a ler a análise em primeira pessoa. Concentrou-se em Yama. Notando que Kuroto estava absorto na leitura do relatório de análise sobre Yama, Kakashi falou. Yama é o líder de Amatsukami e provavelmente a entidade mais formidável no mundo shinobi, superando até mesmo Nagato em força. Há uma forte possibilidade de que ele seja um ser antigo que residiu no mundo shinobi por meios desconhecidos, se interessando por eventos atuais. Embora nenhuma evidência de sua presença ou envolvimento tenha sido encontrada, aproximadamente 8 anos atrás, durante nosso tempo no mesmo esquadrão Anbu, Yama de repente se tornou ativo, Kakashi continuou. Nós investigamos esse breve período de atividade de Yama e descobrimos que Yama completou sozinho até 70% das missões no mercado negro em uma velocidade alarmante. Sua eficiência e precisão eram espantosamente altas. As missões que ele empreendeu envolveram principalmente confrontos, rastreamento extensivo e viagens. Mesmo se você e eu enfrentássemos essas missões, sem dúvida levaria muito mais tempo em comparação à rápida conclusão de Yama. Essa discrepância na velocidade sugere que ele possui a extraordinária habilidade de voar em velocidades tremendas e potencialmente conhece um jutsu de espaço-tempo, semelhante à técnica Deus do Trovão Voador. Kuroto sorriu enquanto questionava ao ouvir a explicação de Kakashi. Questões tão antiquadas também foram investigadas minuciosamente? Kakashi assentiu solenemente e Yama possui poder suficiente para exercer influência sobre todo o mundo shinobi. Mesmo que ele não seja um inimigo, é crucial que estejamos atentos a todos os aspectos relacionados a ele. Atualmente não determinamos a razão exata por trás de alguém de sua posição e autoridade empreendendo inúmeras missões. Yamanaka Inoichi-san sugeriu que ele pode estar refinando um jutsu ou tática, o que é um argumento plausível e válido. Eu também acredito que essa lógica é inteiramente possível. Kuroto assentiu e perguntou, esse é o consenso entre todos? Kakashi assentiu em resposta. Sandaime-sama, Jiraiya-sama, Ancião Koharu e eu compartilhamos a análise de Inoichi-san. Ele riu e acrescentou, no entanto, Tsunade-sama insiste firmemente que Yama completou essas missões por uma obsessão por dinheiro. É claro, seu argumento carece de credibilidade. Como isso pode ser possível? Tosse. Kuroto tossiu, adotando uma expressão séria. Às vezes, Tsunade-sama apresenta argumentos irracionais.
É inconcebível que alguém como Yama seja obcecado por dinheiro. Kakashi assentiu em concordância, também achando implausível que alguém tão formidável quanto Yama atravessasse o mundo shinobi apenas por ganho financeiro. Deve haver outro motivo. Observando Kakashi se alinhando com seus pensamentos, Kuroto deu um suspiro de alívio internamente e não pôde deixar de pensar. Aquela velha realmente possui uma percepção aguçada. Mudando seu foco de volta para o relatório de análise, Kuroto virou a página e descobriu que ele continha apenas registros de informações relacionadas às capacidades de combate de Yama. Ambos os registros forneciam descrições detalhadas e diretas das batalhas de Yama com Nagato, junto com inúmeras especulações sobre as habilidades empregadas por ambos os combatentes. É só isso. Ele não pôde deixar de perguntar a Kakashi. Essa é uma informação muito pequena. Além disso, metade dela é imprecisa e mera conjectura. Kakashi suspirou desamparadamente e assentiu. Fora aqueles poucos meses de atividade, Yama raramente aparece no mundo shinobi. As únicas duas instâncias em que suas batalhas foram testemunhadas estão documentadas aqui. Além disso, ambas as batalhas foram contra Uzumaki Nagato, cuja força ultrapassa a compreensão. Abordá-los durante o combate é incrivelmente perigoso. Reunir qualquer informação sobre Yama tem sido uma tarefa árdua, e metade dela continua sendo mera especulação. Em nosso nível, somos incapazes de determinar a natureza de seu jutsu. Assentiu Kuroto, sorrindo internamente com orgulho. Capítulo 877. Quando Kuroto virou a página, o próximo nome que apareceu diante de seus olhos foi o de Suijin da organização Amatsukami. Tendo testemunhado em primeira mão os confrontos entre Sandaime Okage e o shinobi de Kirigakuri, Kuroto achou a descrição do estilo de batalha, táticas e jutsu de Suijin muito mais intrincada. Kakashi falou, sem dúvida, você já deve estar familiarizado com ele, considerando seu infeliz encontro com ele há quase 8 anos. Kuroto assentiu sim, ele e Omuzubi de repente se materializaram diante de mim e Shizui, nos submetendo a um congelamento arrepiante. Claro, essa história inventada serviu como um disfarce para os atos reais de Kuroto e Shizui. Kakashi concordou de fato. É altamente provável que Suijin seja um shinobi habilidoso vindo do extinto clã Yuki de Kirigakuri. Sua maestria sobre Kekkei Genkai de liberação de gelo e Jutsu de liberação de água é extraordinária, permitindo que ele enfrente Sandaime-sama em pé de igualdade. Além disso, ele possui uma técnica enigmática que o transforma em uma criatura colossal semelhante a um dragão, capaz de invocar um fenômeno oceânico no céu. Somente através dos esforços combinados de Yondaime Mizukage em seu modo Jinchuriki aperfeiçoado e shinobi de elite de Kirigakuri, eles conseguiram compelir sua retirada. Além disso, existe a possibilidade de que ele tenha enfrentado vários membros da organização Akatsuki durante o mandato de Orochimaru. Ele não apenas os confrontou de frente, mas também emergiu do encontro vivo, ressaltando sua formidável destreza e vasta experiência em combate. Kuroto assentiu, examinando a descrição de Suijin. Mesmo sem as informações de Kakashi, Kuroto possuía conhecimento íntimo do enigmático shinobi chamado Suijin. Seu olhar fixou-se no termo não identificado, e ele perguntou com um leve sorriso, então, ainda não temos nenhuma pista sobre sua verdadeira identidade? Kakashi suspirou, infelizmente não. Até mesmo os habitantes de Kirigakuri permanecem sem pistas sobre as origens de Suijin. Nas últimas 2 décadas, durante a Era da Vila da Névoa Sangrenta, vários shinobi desertaram da vila, tornando difícil distinguir amigos de inimigos. Além disso, naquela era, aqueles que possuíam Kekkei Genkai foram implacavelmente perseguidos pelas autoridades de Kirigakuri após o golpe de Estado. Como resultado, muitos esconderam suas verdadeiras identidades e suas afiliações com clãs portadores de Kekkei Genkai. Consequentemente, averiguar a identidade potencial de Suijin prova ser um esforço extremamente desafiador. Kuroto reconheceu, absorvendo a informação. Sobre a situação em Kirigakuri, ninguém possuía um entendimento mais profundo do que o próprio Kuroto. Durante os dias em que Yagura era clandestinamente manipulada por Obito, revoltas irrompiam em Kirigakuri quase todo mês. Mesmo agora, a vila lutava para se recuperar das cicatrizes das guerras civis, tornando não surpreendente que a verdadeira identidade de Suijin permanecesse indefinida. Com esse conhecimento em mente, Kuroto mudou seu foco para a seção referente a Omuzubi, dentro do arquivo. Em comparação com as informações anteriores sobre Suijin, os detalhes referentes a Omuzubi eram notavelmente mais extensos. Era evidente que a vila dava importância consideravelmente maior a Omuzubi do que a Suijin. As circunstâncias que cercam Omuzubi são bastante excepcionais. Há 2 indivíduos com o nome Omuzubi, dentro da organização Amatsukami, um homem e uma mulher. O Omuzubi homem possui um Susanoo Carmesim e é conhecido por empunhar armas espirituais especiais chamadas Totsuka no Tsurugi e Yata no Kagami. Esses artefatos espirituais abrigam um poder inimaginável, com Totsuka no Tsurugi, capaz de selar qualquer um dentro de um sonho eterno de embriaguez, e Yata no Kagami, possuindo a habilidade de refletir todos os jutsu inimigos. Divergindo do Omuzubi masculino, a Omuzubi feminina manifesta um Susanoo dourado de proporções maiores, semelhante ao de Shizui. Além disso, seu Susanoo é envolto em uma chama dourada, queimando com calor intenso, capaz de incinerar o próprio chakra. Apenas a liberação de água infundida com chakra da besta com cauda ou a liberação de água infundida com chakra Senjutsu podem suportar a potência dessas chamas douradas. O que é realmente notável é que ela pode empunhar essas chamas douradas mesmo fora do reino de seu Susanoo. Além do Susanoo, ambos os indivíduos possuem suas próprias habilidades únicas de Manjeki Sharingan, muito parecidas com o Shihan Shinichi. Embora não tenhamos conhecimento da extensão total de suas habilidades, sabemos que uma das capacidades do Omuzubi masculino é um genjutsu que aprisiona as vítimas em um mundo sob seu controle completo.
O tempo flui ao seu capricho dentro deste genjutsu, que ele emprega para atormentar seus adversários. Essa habilidade é excepcionalmente traiçoeira, pois eu pessoalmente experimentei seus horrores durante a Guerra dos Melhores, explicou Kakashi, sua expressão nublada com amargura. As horas de tortura que ele suportou ainda permaneciam vividamente em sua memória. Kuroto assentiu enquanto dirigia sua atenção para a descrição abrangente de ambos os indivíduos Omuzubi. A descrição continha similaridades entre o Susanoo do Omuzubi masculino e o do Fugaku, como retratado nas duas imagens. As semelhanças se estendiam além da cor e englobavam sua forma. No entanto, a posse de Totsuka no Tsurugi e Yata no Kagami foi notada como um fator distintivo. Kakashi ainda compartilhou sua perplexidade, afirmando, eu acho isso bastante peculiar também. O Susanoo do Omuzubi masculino e do Uchiha Fugaku apresentam semelhanças impressionantes. De acordo com o relato de Shizui, o Susanoo de dois indivíduos não deve ser uma reminiscência um do outro devido às suas distintas assinaturas de chakra. Curioso, Kuroto olhou para Kakashi e perguntou, quais são seus pensamentos? Por que eles são tão parecidos? Kakashi balançou a cabeça e respondeu, possuímos conhecimento limitado sobre o clã Uchiha e seu Susanoo, o que torna difícil tirar quaisquer explicações conclusivas para suas semelhanças. Na verdade, uma dúvida persistente residia no coração de Kakashi, não dita a ninguém. Existia a possibilidade de que o Omuzubi masculino tivesse uma relação de sangue próxima com o Uchiha Fugaku, o que poderia explicar suas assinaturas de chakra comparáveis. O Omuzubi masculino poderia ser o irmão desconhecido de Fugaku ou mesmo o filho mais velho de Fugaku Itachi. No entanto, Kakashi havia examinado meticulosamente todos os registros disponíveis, que não mostravam nenhuma evidência de que Fugaku tivesse um irmão. Além disso, na época em que o Omuzubi masculino apareceu pela primeira vez, Itachi tinha apenas 8 ou 9 anos de idade, o que o tornava um candidato implausível. Portanto, Kakashi permaneceu incerto e optou por não compartilhar essa possibilidade com os outros. Ele não tinha desejo de implicar injustamente o jovem herdeiro Uchiha. Assentindo em compreensão, Kuroto fez outra pergunta. Há alguma especulação sobre suas possíveis identidades? Kakashi murmurou para si mesmo, pode ser qualquer um. Após uma pausa, ele continuou. Uma possibilidade é que a Omuzubi feminina seja Uchiha Naori, que operou durante a era em que Sandaime e os outros anciões eram jovens shinobi. De acordo com as informações disponíveis, ela teve uma morte prematura em circunstâncias misteriosas. Ele acrescentou quanto ao Omuzubi masculino, pode ser Uchiha Ryota ou seu irmão Uchiha Hideki, ambos sequestrados por Amatsukami alguns anos atrás. No entanto, essas são apenas conjecturas, e também há uma chance de que essas suposições estejam incorretas. É plausível que tanto o Omuzubi masculino quanto o feminino sejam indivíduos presumidos mortos durante a primeira, segunda ou terceira grande guerra shinobi. Os Uchiha, ao que parece, têm uma maneira de ressurgir, afinal. Quando Kakashi concluiu, uma pitada de melancolia nublou seu comportamento. Assentindo pensativamente, Kuroto reconheceu. São palpites razoáveis, eu acho. A possibilidade de que os Uchihas de Amatsukami estivessem escondidos dentro do clã Uchiha não foi considerada pela vila, o que foi uma abordagem sábia e lógica. O atual clã Uchiha consiste em 3 usuários do Manjeki Sharingan, nenhum dos quais é Omuzubi. Este fato é amplamente reconhecido. Se os 2 Uchihas de Amatsukami estivessem de fato escondidos dentro do clã Uchiha, o clã teria um total de 5 usuários do Manjeki Sharingan. Com um poder tão formidável, é provável que o clã Uchiha tivesse se revoltado há muito tempo. No entanto, a ausência de qualquer rebelião sugere que Omuzubi e os outros Uchiha não estão abrigados dentro do clã Uchiha. Com esse pensamento em mente, Kuroto virou a página e se deparou com a seção dedicada a Fujin. Devido ao envolvimento de Fujin na batalha contra vários membros da Akatsuki durante sua tentativa de Konoha plano de colapso, e as extensas testemunhas de Konoha, sua seção continha informações substanciais. Foi repetidamente enfatizado que Fujin possuía maestria sobre vários Kekkei Genkai. Notavelmente, liberação magnética, Shikotsumiaku e liberação de tufão foram mencionados. Curiosamente, as informações sobre liberação de queimadura e Byakugan, que Kuroto desejava que permanecessem em segredo, estavam ausentes. Embora ele não conseguisse entender por que Kurenai as omitiu, ele se sentiu aliviado por sua ausência. Observando o crescente interesse de Kuroto por Fujin, Kakashi perguntou, você gostaria de ouvir minha avaliação pessoal de Fujin? Kuroto concordou com a cabeça e respondeu, por favor, vá em frente. Kakashi compartilhou sua perspectiva afirmando, Fujin não é apenas forte, mas incrivelmente poderoso. Sem dúvida, ele é o segundo membro mais forte dentro da organização Amatsukami. A avaliação de Kakashi foi precisa. A força do clone Fujin de fato ficou em segundo lugar dentro da Amatsukami. No entanto, essa classificação estava sujeita a mudanças com Karin adquirindo o Rinnegan. No entanto, no momento isso continuava sendo um fato. Afinal, o poder devastador dos ossos das cinzas mortais não era nada para ser menosprezado. Embora o clone Fujin só pudesse utilizar esse poder parcialmente, correndo o risco de autodestruição, ele inegavelmente se destacava como uma das habilidades mais perigosas do mundo shinobi. Assentindo em compreensão, Kuroto examinou o conteúdo sobre Fujin. Posteriormente, ele mudou sua atenção para a seção sobre Dogen. Embora esse segmento carecesse de informações substanciais, continha uma frase que revelava tudo o que alguém precisava saber sobre Dogen. Dogen é Deidara de Iwagakure. Kakashi esclareceu, apesar de sua negação, esse fato permanece indubitavelmente verdadeiro. Todas as informações relevantes sobre Deidara estão armazenadas nos arquivos correspondentes. Sinta-se livre para explorá-las quando for conveniente para você. Kuroto assentiu e fechou o relatório de análise, expressando sua satisfação. Este relatório é impecável. Quanto à verdadeira razão por trás de sua satisfação? Talvez isso seja algo que apenas Kuroto entendeu.
Capítulo 878. Após fechar o relatório de análise a Matsukami, Kakashi se virou para Kuroto e falou: nós instruímos Deidara a fazer contato com os Amatsukami. Se houver qualquer comunicação com eles, você será notificado. Entendido? Concordou Kuroto. Kakashi continuou: mais uma coisa para manter em mente, agora que você é Hokage. Os membros da Matsukami podem se aproximar de você diretamente para discutir certos assuntos. Portanto, você deve estar preparado caso os encontre de repente. Ouvindo as palavras de Kakashi, Kuroto ficou momentaneamente intrigado e pensou consigo mesmo: sim, agora que considero. Ser o líder de Amatsukami e Hokage ao mesmo tempo é inesperadamente vantajoso. Posso evitar envolver muitas pessoas em minhas decisões e interações, omitindo detalhes triviais. Enquanto Kuroto ponderava sobre as vantagens de suas identidades duplas, Kakashi prosseguiu: há mais uma questão que esperamos que você possa descobrir. Descobrir o quê? Perguntou Kuroto, sem compreender a implicação de Kakashi. A família principal do seu clã parece estar envolvida em transações não reveladas com forças externas desconhecidas. Além disso, o Amatsukami também está envolvido nisso, explicou Kakashi com um ar de preocupação não dito. Ele sabia que Kuroto entenderia o que ele queria dizer. Kuroto assentiu: farei o meu melhor para resolver isso. Tendo lutado pessoalmente contra o fantoche de Tsutsuki Toneri para resgatar Izashi, Kuroto estava bem familiarizado com as complexidades da situação. No entanto, esse assunto envolvia o clã Tsutsuki e os segredos do Tenseigan. Pessoalmente, Kuroto não queria que Konoha se envolvesse nesse caso também. Por isso, Kuroto decidiu ajudar a família principal a esconder o assunto. Quanto à ameaça representada por Toneri ao mundo Shinobi, Kuroto teria que lidar com ele também. No entanto, para confrontar Toneri, ele precisava atraí-lo para fora, e para isso, uma isca adequada era necessária. Analisando todo o mundo Shinobi, havia poucas entidades ou indivíduos adequados para servir de isca. O Tenseigan gigante do clã Hyuga era uma dessas iscas, mas o problema estava no controle atual dele por Aoki. Se Kuroto desejasse usar o Tenseigan gigante como isca para Toneri, ele primeiro tinha que adquirir aquele tesouro. E para obter o Tenseigan gigante do clã Hyuga, Kuroto teve que primeiro atrair Aoki, ou então todos os esforços seriam inúteis. O palco está sendo preparado. Espero que os atores não demorem a assumir seus papéis. Kuroto refletiu consigo mesmo, além de estar absorto na criação do Rinnegan. Uma das principais razões pelas quais Kuroto permitiu que a situação na vila se agravasse a esse ponto foi para atrasar sua intervenção e deixar aqueles que buscavam o caos morderem a isca. Eles precisavam de uma abertura para atacar, e Kuroto estava deliberadamente fornecendo a eles uma oportunidade enquanto ele perseguia seu próprio objetivo. A insatisfação do clã Uchiha apresentou a oportunidade perfeita para esses indivíduos, e Kuroto acreditava que eles não ficariam ociosos dessa vez. Enquanto Kuroto contemplava essas questões, Kakashi de repente produziu outro conjunto de papéis e os entregou a ele, dizendo: esta é uma lista abrangente de todos os agentes Zanbu, incluindo descrições detalhadas de suas habilidades. Dê uma olhada e selecione um shinobi adequado para seu pelotão de guardas Hokage. Guardas Hokage? Murmurou Kuroto com a testa franzida, balançando a cabeça em desacordo. Não, isso é desnecessário. Não quero guardas ao meu redor. A presença dos agentes Zanbu já representava uma dor de cabeça para Kuroto dentro do escritório do Hokage. Ele não desejava outra equipe constantemente o seguindo por causa de sua segurança. Kuroto deu de ombros. Kuroto, você deve estar bem ciente da situação atual. Se os Uchihas, se alguém pretende agir, eu serei seu alvo principal. Como Hokage, minha segurança não é meramente uma questão pessoal. Ela tem grande importância para a vila. Portanto, não posso ser teimoso a esse respeito, e devo prontamente estabelecer um pelotão de guarda Hokage. A formação de um pelotão de guardas Hokage era uma prática costumeira no mundo ninja. Cada Kage em uma vila Shinobi tinha sua equipe pessoal de guardas. Além disso, a situação em Konoha era inegavelmente complexa. Depois de contemplar por um tempo, Kuroto finalmente assentiu: tudo bem, tudo bem. Com o acordo de Kuroto, Kakashi ficou satisfeito e partiu do escritório do Hokage. Assim que Kakashi saiu, Kuroto começou a folhear as páginas, contemplando quem selecionar para a tarefa. De repente, seus olhos se iluminaram com uma ideia. Toque, toque. Entre Kuroto gritou, enquanto 4 rostos familiares apareciam em seu escritório e ficavam diante dele. Esses 4 indivíduos eram ninguém menos que Kurenai, Yugao, Ayate e Anko. Observando a presença deles, Kuroto falou: eu reuni vocês 4 aqui para discutir algo. Estou pensando em transferir todos vocês para o pelotão da guarda do novo Hokage. Alguém de vocês tem objeções? Anko piscou surpresa, hein? Sério, Kuroto-kun? Ser um membro do pelotão de guardas do Hokage significava uma promoção. Não era apenas uma imensa honra ser o guarda do Hokage, mas também apresentava uma oportunidade de acessar novas informações e experiências que não estavam disponíveis nem mesmo para membros da Anbu. Antes que Kuroto pudesse responder à pergunta de Anko, Kurenai sussurrou suavemente: Anko tem educação. Ele é o Hokage agora. Anko assentiu em resposta e curvou-se para Kuroto dizendo: por favor, me perdoe, Hokage-sama. Ao contrário de Kakashi, que já havia ascendido à posição mais alta e estava prestes a se tornar o conselheiro-chefe, Anko ainda era uma especial jonin comum. Portanto, com o lembrete de Kurenai, ela rapidamente percebeu que o Kuroto parado diante dela não era mais o aluno ou companheiro de esquadrão de sua infância. Ele agora era o Godaime Hokage, o líder de Konoha. Kuroto sorriu e acenou com a mão, tranquilizando-os: está tudo bem. Ele acrescentou após uma breve pausa: eu valorizo suas opiniões, então, por favor, sintam-se livres para se expressar. Se algum de vocês realmente deseja se tornar parte do pelotão, me avise. E se algum de vocês não estiver interessado, por favor, também me informe. Anko foi a primeira a concordar, dizendo: e se isso significa ser sua guarda, conte comigo. Sem problemas. Kurenai, Yugao e Ayate também assentiram, seguindo a liderança de Anko. Nós também não temos objeções, eles concordaram.
Kuroto assentiu satisfeito e declarou: a partir deste momento, vocês 4 são membros do pelotão da guarda Hokage. Vocês serão diretamente responsáveis pela minha segurança e devem obedecer a todas as minhas ordens. Presumo que todos os 4 entendam isso? Sim, os 4 responderam em uníssono. Kuroto sorriu com uma expressão satisfeita, dizendo: muito bem. Depois de contemplar por um momento, ele se virou para Kurenai. Kurenai, você será capitã do pelotão da guarda Hokage. Entre os 4, Kurenai possuía a maior força e experiência, o que a tornava a candidata mais adequada para o papel de capitã do pelotão da guarda Hokage. Kurenai assentiu e respondeu: como você ordenar. Com isso, o novo pelotão da guarda Hokage, composto por Yui Kurenai, Mitarashi Anko, Jeko Ayachi e Uzuki Yugao, foi oficialmente estabelecido, com Kurenai assumindo a posição de capitão. Capítulo 879. Uma figura atravessou uma caverna velada em uma névoa densa. A cada passo à frente, a névoa gradualmente se dissipava, diluindo e revelando uma luz radiante no extremo da caverna. Imperturbável pela visão, a figura continuou sua aproximação sem pressa em direção à saída da caverna. Sair da caverna não demorou muito, e quando a figura emergiu ao ar livre, a luz brilhante do sol caiu sobre eles. Tendo passado os últimos dias na escuridão da caverna, a exposição repentina a um brilho tão intenso instintivamente obrigou a figura a proteger os olhos com as mãos. O excesso de luz causou desconforto, sobrecarregando seus sentidos. Depois de um tempo, as pupilas da figura se ajustaram à luz, e eles retiraram as mãos cautelosamente, apenas para descobrir que sua visão continuava turva. Deve ser por causa da névoa persistente, a figura murmurou para si mesma, pretendendo limpar a umidade dos óculos. No entanto, naquele momento eles hesitaram. Ao remover os óculos, a figura percebeu algo surpreendente, sua visão estava inesperadamente clara, ainda mais clara do que nunca. Sobrecarregada pela clareza do mundo visto diretamente através de seus olhos desarmados, a figura não pôde deixar de expressar sua surpresa e alegria. Isso poderia significar que o senjutsu tem o potencial de curar a miopia? Eles ponderaram em voz alta, suas mentes cheias de admiração. Esta figura não era ninguém menos que Yakushi Kabuto, que se aventurou na caverna Rishi dias atrás, determinado a atingir o modo senjutsu mesmo ao custo de sua vida. Sem dúvida, Kabuto possuía um talento extraordinário para senjutsu, dominando-o em um período de tempo impressionantemente curto. Até mesmo a venerável sábia da Cobra Branca se maravilhou com a aptidão de Kabuto para senjutsu. Naruto, sendo uma reencarnação de Asura e herdando a destreza física do sábio dos 6 caminhos, se destacou. Por outro lado, Kabuto, originalmente um shinobi comum, conseguiu rapidamente compreender as complexidades do modo senjutsu. Essa realização excepcional surpreendeu até mesmo o sábio da Cobra Branca, que brevemente entreteve a noção de que o modo senjutsu da caverna Rishi foi feito sob medida para Kabuto. Em poucos dias de prática dedicada, Kabuto não apenas aprimorou a habilidade de absorver energia natural, mas também aprendeu a entrar instantaneamente no modo senjutsu sem a necessidade de imobilidade prolongada para reunir a energia natural ao redor. Atualmente, a maestria de Kabuto em senjutsu superou a de Jiraiya e Naruto, colocando-o no mesmo nível do estimado primeiro Hokage, Hashirama Senju. É crucial notar que a extraordinária conquista de Kabuto não foi um mero golpe de sorte. Mesmo dentro do enredo canônico após a morte de Orochimaru, Kabuto herdou o legado de seu mentor enquanto embarcava em uma busca para desvendar o significado da vida. Em sua busca, Kabuto fez grandes esforços, incorporando as células de outros em seu próprio corpo, o que contaminou seu chakra e resultou em uma composição maligna de chakra. De fato, para dominar o senjutsu, é preciso mais do que pureza de coração e determinação inabalável. Requer um corpo que se harmonize com a natureza. A decisão malfadada de Kabuto de integrar as células de Orochimaru e seus sujeitos de teste contaminou seu corpo, criando uma desarmonia que contradizia as condições necessárias para a maestria do senjutsu. No entanto, Kabuto desafiou as probabilidades e alcançou maestria em senjutsu, exibindo seu talento excepcional nessa arte. Ao contrário de sua contraparte canônica, Kabuto não se envolveu em tais ações equivocadas neste mundo em particular, permitindo que suas realizações aqui superassem as de seu eu canônico. Kabuto cerrou os punhos, deleitando-se com a força recém-descoberta percorrendo seu corpo. Era um nível de poder sem precedentes que ele nunca havia experimentado antes, elevando-o a alturas antes inimagináveis. Fechando os olhos e sintonizando-se com o ambiente, Kabuto pôde sentir a onipresença da energia natural, permeando os céus e a terra. Apesar de reconhecer que sua densidade empalidecia em comparação à abundância encontrada dentro da caverna Rishi, Kabuto não pôde deixar de ficar surpreso com a pura ubiquidade da energia natural. Agora que o modo senjutsu foi dominado, Kabuto murmurou para si mesmo, guardando seus óculos em sua bolsa shinobi. A maior importância está em encontrar Orochimaru-sama, ele declarou, sua determinação resoluta e focada. Otogakuri, a Terra do Som. Depois que Kabuto retornou a Otogakuri, seu primeiro curso de ação foi convocar o Quarteto do Som, os subordinados mais leais de Orochimaru-sama. Além do laboratório principal em Otogakuri, havia 4 laboratórios principais espalhados pela Terra do Som, com cada um dos Quarteto do Som designado para procurar por um deles. Era a hora de ouvir os resultados de sua busca. Kimimaro foi o primeiro a relatar, afirmando: o laboratório que pesquisei continha pesquisas sobre vários Fuinjutsu e Kinjutsu. Tens falou em seguida, dizendo: o do Sul estava focado no Jutsu Quimera de Orochimaru-sama e nos botões Quimera. Aku pegou alguns pergaminhos e os informou. O laboratório no Oeste tinha pesquisas relacionadas à tecnologia de clonagem. Julgo então falou sua voz cheia de hesitação. O do Leste tinha pesquisas referentes a diferentes tipos de selos amaldiçoados. Percebendo o estado de espírito conflituoso de Julgo, Kabuto questionou: você encontrou algo significativo no laboratório? Depois de considerar cuidadosamente
durante suas palavras, Jugo respondeu, Orochimaru-sama pode não estar mais presente no mundo shinobi. Kabuto balançou a cabeça, afirmando, não posso confirmar que Orochimaru-sama não está morto. Jugo interrompeu, esclarecendo sua declaração anterior, eu não quis dizer que Orochimaru-sama está morto. O que eu quis dizer é que seu corpo físico pode ter perecido, mas ele ainda está vivo, em um estado suspenso de alguma forma. Os outros franziram as sobrancelhas, buscando mais esclarecimentos. Jugo continuou a explicar. Através do uso de selos amaldiçoados, Orochimaru-sama não apenas selou seu chakra dentro de nós, mas também uma parte de sua alma. Ao fundir esses fragmentos de sua alma, a essência de Orochimaru-sama pode ser restaurada. Aku questionou. Mas como podemos fundir essas almas? Jugo deu de ombros afirmando não é muito complicado. Uma vez que o selo é liberado, o fragmento correspondente de sua alma pode ser extraído. No entanto, precisaremos de um corpo forte capaz de acomodar a alma de Orochimaru-sama. Kimimaro perguntou, quão forte o corpo precisa ser? Jugo balançou a cabeça, incapaz de dar uma resposta definitiva. Não posso dizer com certeza, mas quanto mais forte o corpo, melhor. Sem hesitar, Kimimaro falou, oferecendo seu próprio corpo. Nesse caso, use meu corpo. Eu sou o mais forte entre nós, e meu corpo deve ser perfeitamente adequado para esse propósito. No entanto, assim que Kimimaro terminou de falar, ele tossiu sangue e sentiu uma dor intensa e ardente no peito. Percebendo que a condição de Kimimaro havia piorado, Kabuto interveio. Vamos usar meu corpo em vez disso. Deve ser mais seguro. Os outros concordaram, aceitando a sugestão de Kabuto. Com a decisão tomada, Kabuto se aproximou de Tenzi e Aku, pressionando suas mãos contra seus pescoços. Ele procedeu a desfazer o selo dos selos amaldiçoados implantados em seus corpos, absorvendo o chakra de Orochimaru e um fragmento de sua alma que havia sido selado dentro deles. Capítulo 880. Casa de Hyuga Kuroto. Após fechar o documento em sua mão, Kuroto massageou sua testa em frustração. Fazia apenas alguns dias desde que ele assumiu a posição de Godame Hokage, mas ele já estava sentindo um toque de melancolia. Apesar de delegar as tarefas administrativas diárias aos anciãos consultores, havia certos documentos governamentais que somente ele, como Godame Hokage, podia assinar. Isso exigia que ele passasse uma quantidade considerável de tempo assinando vários papéis oficiais todos os dias. Além do âmbito do trabalho, sua vida pessoal também foi significativamente afetada. No passado, ele podia andar pelas ruas livremente, se entregando a qualquer atividade que desejasse, sem chamar muita atenção. No entanto, agora, sempre que ele colocava os pés para fora, as pessoas ao longo do caminho se curvavam e o cumprimentavam respeitosamente, o que o irritava muito. Anteriormente, se ele quisesse escapar da vila sem ser notado, ele poderia facilmente deixar para trás um clone das sombras. Mas como Hokage, cada palavra, ação e decisão dele atraía intenso escrutínio. Havia inúmeras responsabilidades que ele tinha que atender, tornando arriscado confiar somente em um clone das sombras. Afinal, um clone pode não estar equipado para lidar com certos assuntos, e se sua verdadeira natureza fosse exposta, causaria caos. Suspiro. O que devo fazer? Kuroto murmurou, virando seu olhar para a janela. Embora a escuridão tivesse caído, seu pelotão Hokage guardava fielmente sua residência das sombras, aumentando ainda mais seu desconforto. Às vezes, ter subordinados excessivamente diligentes também pode ser problemático. Na verdade, os 4 membros de seu pelotão ainda eram a melhor opção. Quando Kuroto compartilhou sua escolha do pelotão Hokage com o ancião Hiruzen e o ancião Koharu, eles expressaram preocupações sobre o estado perigoso do mundo e sugeriram selecionar um pelotão mais capaz. No entanto, Kuroto permaneceu firme em sua decisão, desconsiderando seus conselhos. Não era que ele não pudesse ter escolhido outros, era simplesmente muito trabalhoso. Idealmente, Kuroto teria preferido ter Shinichi Shizui, Itachi e Naomi, mas infelizmente, essa opção foi rejeitada. Consequentemente, ele se contentou com Kurenai, Ayachi, Yugao e Yanko. No entanto, o pelotão Hokage era meramente uma formalidade e realizava missões de significância limitada. Eles não ofereciam proteção substancial para o Hokage. Kuroto ponderou sobre eventos históricos que provaram a inutilidade do pelotão Hokage uma e outra vez. Onde estava o pelotão Hokage quando o Shodan Hokage lutou contra o Uchiha Madara? De que serviram quando o Nidan Hokage sacrificou sua vida para deter os irmãos Kinkaku e Jinkaku? Onde eles estavam quando o Yondan Hokage selou a Kyuubi dentro de seu filho, Naruto? Mesmo durante a batalha do Sandan Hokage com Orochimaru, o pelotão Hokage permaneceu ineficaz e desempenhou o papel de comentaristas em vez de protetores. A história demonstrou repetidamente que o pelotão Hokage não poderia proteger genuinamente o Hokage. Era evidente que o Hokage, sendo o shinobi mais forte da vila, encontraria ameaças que o pelotão não conseguiria lidar. Eles simplesmente pereceriam em vão. Assim, em vez de selecionar shinobi mais fortes, era melhor escolher indivíduos que fossem confiáveis e facilmente controlados. Nesse sentido, Kurenai, Ayachi, Yugao e Yanko eram as escolhas ideais, pois possuíam confiabilidade e eram facilmente administráveis. De qualquer forma, preciso encontrar uma solução para essa situação, murmurou Kuroto, contemplando os desafios trazidos por seu status de Hokage. Ao mesmo tempo, uma figura não identificada invadiu clandestinamente a parede externa de Konoha. Quem está lá? Questionou um vigilante shinobi de Konoha, observando a figura envolta em escuridão. No entanto, antes que o shinobi pudesse reagir ou dar o alarme, ele foi dominado por um súbito ataque de tontura e rapidamente perdeu a consciência. Tendo lidado com o shinobi de Konoha, a figura encapuzada examinou a vila iluminada abaixo e comentou consigo mesmo. A segurança parece bastante rigorosa. Bem, isso dificilmente importa. Com um sorriso malicioso, ele desapareceu em um instante. Devido às tensões elevadas em torno da eleição de Godame Hokage, as medidas de segurança ao redor da vila foram dobradas.
resultando em um aumento no número de shinobi patrulhando. No entanto, a figura encapuzada permaneceu inalterada pela segurança elevada, passando despercebida e chegando ao centro da vila em poucos minutos. Abrigando-se na copa de uma árvore, a figura encapuzada lançou seu olhar para a casa de Kuroto do outro lado da rua e riu baixinho. E já faz um tempo desde a última vez que vim aqui. As coisas certamente mudaram, ele refletiu. Em um piscar de olhos, ele desapareceu mais uma vez, reaparecendo no portão da residência de Kuroto. Sem mais esconder sua presença, ele entrou corajosamente no pátio da casa de Kuroto. Previsivelmente, ele foi interceptado com os 4 membros do pelotão Okage cercando de todos os lados, suas armas posicionadas ameaçadoramente. Um deles exigiu: identifique-se. A figura encapuzada levantou ambas as mãos em um gesto de não agressão e respondeu: não quero fazer mal. Kurenai falou com firmeza: abaixe o capuz. A figura encapuzada obedeceu, revelando seu rosto. Yakushi Kabuto? Os antigos membros da Anbu o reconheceram como o antigo professor da Academia Ninja de Konoha que havia desaparecido misteriosamente há vários meses. Eles ficaram surpresos com sua aparição repentina em Konoha e o questionaram com ceticismo. O que você está fazendo aqui? Diante das dúvidas do pelotão, Kabuto respondeu calmamente: eu apenas busco uma audiência com Godami Okage-sama. Anko zombou da possibilidade de permitir que um traidor conhecesse o Okage e recusou. Aya. Desde quando um traidor como você pode conhecer o Oki? Mas antes que ela pudesse terminar suas palavras, a voz de Kuroto que veio de dentro da mansão a interrompeu. Deixe-o entrar. Os 4 membros do pelotão Okage trocaram olhares e relutantemente recuaram. Kurenai falou: tudo bem, vai. Embora esse método não convencional de encontrar o Okage fosse altamente irregular, especialmente considerando o status de Kabuto como um shinobi desonesto, a diretriz pessoal de Kuroto não lhes deixou outra alternativa a não ser permitir sua entrada. Sem hesitar, Kabuto entrou na casa de Kuroto pelo portão principal. Imagine um traidor da vila entrando na casa do Okage pelo portão principal. Isso não é algo novo, falou Kabuto enquanto entrava na casa. Então, você dominou o Senjutsu. Não é de se admirar que você tenha conseguido chegar até aqui sem problemas, comentou Kuroto com uma expressão cúmplice. Kabuto ficou surpreso com as palavras de Kuroto e perguntou cautelosamente: você consegue perceber que eu domino Senjutsu? Kuroto respondeu sem negar a declaração de Kabuto: sim, eu tenho algum conhecimento sobre Senjutsu, então eu percebi. Ele então mudou a conversa, investigando mais e perguntou então: o que te traz de volta a Konoha? Entrando furtivamente na vila tarde da noite e vindo diretamente para cá. Estou curioso para saber o que te levou a correr um risco tão significativo. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Kabuto enquanto ele respondia: não sou eu quem deseja falar com você, Okage-sama. Alguém mais deseja uma audiência com você. Com isso, ele fechou os olhos e ao reabri-los, suas pupilas, expressão e aura passaram por uma profunda transformação. Era como se um ser diferente tivesse tomado o controle do corpo de Kabuto. Kuroto reconheceu instantaneamente a aura distinta e piscou surpreso. Orochimaru-sama? Quando Kuroto identificou o indivíduo, uma risada rouca ressoou. Kuroto-kun, quem imaginaria que enquanto eu estava preocupado com outra coisa, você acabaria se tornando Okage? Bem, as circunstâncias me trouxeram até aqui, respondeu Kuroto, com um toque de preocupação franzindo a testa. No entanto, eu não esperava ver você nesse estado. Você assumiu o corpo de Kabuto? Ele balançou a cabeça levemente, corrigindo-se: não, parece que vocês dois estão coexistindo dentro do mesmo corpo. Orochimaru riu, tão afiado como sempre, Kuroto-kun. Um sorriso provocador enfeitou os lábios de Kuroto. O fato de você estar disposto a coexistir com alguém sugere que você cometeu um erro grave, não é mesmo, Orochimaru-sama? Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.